Corinthians de olho no zagueiro que pertence ao Shakhtar e o Palmeiras cogitando negociar Tabata. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre os temas e fala ainda sobre o Vasco da Gama com negociações avançadas por um jogador que pertence ao Red Bull Bragantino. Quero te atualizar também sobre o Rogério Ceni com o filme queimado no mercado brasileiro, lateral de saída no Flamengo, a bolada que os clubes do Forte Futebol vão receber graças a um acordo assinado nessa sexta-feira e tudo sobre o mercado de transferências. Tem coisas sobre Cruzeiro, Fluminense, Santos, Grêmio e muito mais. Antes de contar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas no mercado, de bastidores, finanças e tudo mais sobre o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se, tá bom? Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a patrocinadora master do Botafogo e que preparou cotações bem legais para vocês. Nesse sábado são 4 partidas do Campeonato Brasileiro. Tô colocando na tela os meus palpites para te ajudar a se consagrar. São Paulo e Fluminense, vou de São Paulo. Flamengo e Fortaleza, vou de Flamengo. Internacional e Cruzeiro, vou de Colorado. Para completar, ainda tem Bahia e Grêmio, vou de empate. Lembrando que na Parimatch, usando o código Nicola, você ainda tem 100% de bônus no valor do seu depósito. Para não perder tudo isso, só pegar o link que está no comentário fixo. Combinado? Boa sorte, arrebenta por lá. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Nicão. Tenho contado para vocês que ele está completamente fora dos planos do Pepa, certo? O grande problema é que o Cruzeiro não sabe o que fazer com o atleta. São Paulo não vai aceitar a devolução do Nicão e o Cruzeiro não tem conseguido encontrar no mercado interessados no meio atacante, dono do maior salário do elenco ao lado de Rafael Cabral. Bora falar também sobre Orlando City, que descartou por completo qualquer possibilidade de negociação do zagueiro Antônio Carlos, que foi sugerido pelo Eduardo Uran ao Fluminense. Não houve uma proposta oficial do Flu e o Orlando City já deixou claro que não tem a intenção de liberá-lo. O contrato termina em dezembro desse ano, mas é prorrogável até dezembro de 24, se assim o Orlando City quiser. E o time americano já sinalizou que vai exercer esse direito. Bora contar também que a campanha horrorosa do Santos na Sul-Americana o impediu de faturar quase 5 milhões de reais. É que o Santos venceu só um dos 6 jogos na fase de grupos, só aí já perdeu 500 mil dólares. Com a não passagem pelo menos para a repescagem da Sul-Americana já são mais 500 mil dólares perdidos, 1 milhão de dólares ou mais ou menos 5 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres do clube. Peixe que conseguiu, como última proeza na Sul-Americana, empatar em casa com o fraquíssimo Blooming, que até então não havia pontuado. Quero contar também que Diego Souza se despediu nas últimas horas do Grêmio. Ele usou suas redes sociais para deixar clara a saída. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: hoje me despeço do Grêmio, clube que aprendi a amar e serei eternamente grato, fecha aspas. Para completar o giro de notícias, contar que o Internacional está à frente do Cruzeiro na disputa pelo volante Bruno Henrique, jogador que deixou recentemente o Al Ittihad, fez seu anúncio nas redes sociais e quer voltar ao Brasil para ganhar entre 800 e 1 milhão de reais, 800 mil por mês e 1 milhão de reais. O Cruzeiro disse que não consegue nem chegar perto disso. Colorado tenta se aproximar dos 800 mil para fechar com o ex-volante de Palmeiras, Corinthians e Portuguesa. Quero contar ainda que Everaldo, ex-atacante do Corinthians, é, a partir desse sábado, jogador definitivo do América. O contrato dele com o Timão se encerra nessa sexta e já há um contrato de gaveta para que o atacante fique em definitivo no Coelho. A saideira, Edu, que foi artilheiro da Raposa na temporada passada e que não faz parte dos planos do Pepa, tem 4 sondagens de acordo com a Rádio Itatiaia. Coritiba, Sport, Novo Horizontino e Vitória são os maiores interessados. Bora com uma novidade importante dessa sexta-feira. A Liga Forte Futebol, que conta com a presença de 26 clubes, assinou nessa sexta em São Paulo um contrato que vai garantir o acordo de 20% da venda dos direitos econômicos, dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro por 50 anos para os investidores da Serengeti. Esse acordo vai assegurar cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Cerca de 500 milhões serão antecipados para os clubes que já assinaram via XP. A ideia é que esse depósito seja feito ainda no mês de julho para que os clubes possam utilizar parte da grana ou a totalidade do dinheiro na contratação de jogadores. Dos 26 clubes que integram o Forte Futebol, 23 assinaram. Somente o Atlético Mineiro, o Internacional e o Náutico não fizeram a assinatura nessa sexta porque dependem da aprovação de órgãos internos, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal. Assim que tudo isso estiver resolvido, eles também
vão aderir a esse processo. Quero contar para vocês rapidamente quanto cada um dos principais clubes entre esses 26 vai faturar graças ao acordo. O Furacão fica com 199 milhões, o América com 114, o Coxa com 156 milhões, o Ceará com 118 milhões, Fluminense com 208 milhões de reais, Goiás com 150 milhões, o Atlético Mineiro com 213 milhões, o Internacional com 214 milhões. Tá bom para você? Use o espaço para comentário, quero saber a sua opinião. Vale a lembrança de que o outro lado, do pessoal da Libra, ainda não há acordo. O Flamengo, inclusive, está causando uma série de problemas por desavenças, não concorda com o modelo oferecido pela empresa que comprará os direitos econômicos, os direitos de transmissão do pessoal da Libra. Hora de falar sobre o Flamengo com informação que envolve o lateral Varela, jogador uruguaio contratado com status, mas que foi perdendo espaço e que está à disposição do mercado. Ele não atua há um mês. E teve uma conversa nos últimos dias com o Jorge Sampaoli para tentar entender o que o argentino pensa sobre o futuro dele. E o Sampaoli deixou bem claro que ele não faz parte dos planos, que o Wesley é o titular, o Mateuzinho é a primeira opção e que se o Varela quiser encontrar clube, está autorizado. O Flamengo também não deve criar grandes dificuldades. Essa informação sobre a saída iminente do Varela foi divulgada pelo jornal El País, lá do Uruguai. Desde que o Sampaoli chegou, Varela só esteve em campo em 2 partidas, foi titular contra o Nublense na Libertadores e entrou nos minutos finais da partida contra o Grêmio. Não vai deixar saudade, né? Tenho certeza que você concorda com isso. Hora de falar sobre Rogério Ceni, que deixou o São Paulo e desde o dia 13 de abril não se reempregou. Foi especulado em vários clubes, no Santos, no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro, agora no Vasco. Há quem diga que ele pode ir para o Botafogo, mas o perfil dele, um cara muito centralizador, que cobra demais, que às vezes passa do ponto nessa relação com os atletas, tem queimado o filme. Já havia contado para vocês que em meio à busca do Atlético Mineiro por um técnico, os jogadores que haviam trabalhado com ele disseram para a diretoria que não seria uma boa escolha. O nome do Rogério Ceni foi riscado. Recentemente, o mesmo aconteceu no Vasco da Gama. Agora a informação divulgada pelo Lofredo, lá do Sport TV, é de que o elenco do Botafogo vetou o nome de Rogério Ceni. Botafogo que está perdendo o Luiz Castro e vai em busca de uma outra opção no mercado. A tendência é que um interino assuma o time para o confronto desse final de semana contra o Vasco. Na próxima semana, aí sim, a ideia já é ter um novo treinador. O Bruno Lage é a primeira opção da diretoria botafoguense. Só para completar, Luiz Castro vai levar do Botafogo toda a comissão técnica com a qual ele havia chegado. Os caras vão trabalhar no Al Nassr para ganhar muito mais dinheiro na Arábia Saudita do que eles faturam hoje no Botafogo. Tenho contado para vocês já há algum tempo que a multa rescisória que vai ter direito o Botafogo por conta da quebra do contrato gira na casa dos 12 milhões de reais. E você, que pensa sobre o trabalho do Rogério Ceni? Acha que ele é injustiçado? Entende que ele merece espaço em um clube grande? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários, beleza? Hora de falar sobre Bruno Tabata, meia contratado na temporada passada pelo Palmeiras, custo de 5 milhões de euros. Desde que foi contratado foram só 32 jogos e 2 gols marcados, uma assistência. Definitivamente, pelo menos até agora, não deu certo. E o Tabata pode estar deixando o Palmeiras. Essa especulação surgiu nas redes sociais depois de o Abel nem relacioná-lo para a partida contra o Bolívar, jogo que foi disputado nessa quinta-feira, a vitória por 4-0 do Palmeiras na Libertadores da América. Detalhe importante, Tabata já tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, então se a ideia do Palmeiras e do Tabata for negociá-lo com o time nacional, seria importante que o Tabata não jogasse mais 2 partidas. Ele pode até entrar em campo em mais uma, com 6 jogos tudo ok, se fizer o 7º jogo fica impedido de atuar por um adversário. O problema vai ser encontrar alguém que queira bancar os 5 milhões de euros ou parte disso. Negociação extremamente cara para um atleta que não se bancou. Estava contando sobre o número de jogos, 32 partidas, só 12 na condição de titular, outras 20 como reserva desde que foi contratado. Só para completar sobre o Palmeiras, contar que apesar do protesto de vários torcedores de organizadas e torcedores comuns contra o preço dos ingressos cobrados por Leila Pereira nos jogos no Allianz Parque, jogo contra o Bolívar registrou a presença de 33.250 pagantes e uma receita bruta de 3 milhões e 300 mil reais. Hora de falar sobre o Corinthians. Informação divulgada pelo GE dá conta de que o zagueiro Marlon, hoje com 27 anos de idade, revelado pelo Fluminense, interessa ao Timão. O Corinthians está de olho no atleta e nem precisaria gastar para contratá-lo. O Marlon está se utilizando daquela cláusula FIFA para ficar com um contrato suspenso com o Shakhtar Donetsk.
Você vai lembrar dele. O Marlon surge bem no Fluminense, é vendido para o exterior, joga na Europa e depois é contratado pelo Shakhtar. Por conta dos problemas envolvendo Rússia e Ucrânia, a FIFA criou uma cláusula que permite aos atletas estrangeiros suspenderem o contrato por lá. Foi dessa maneira que ele jogou na atual temporada pelo Monza da Itália. Não deve continuar no time italiano, foi procurado, sondado pelos dirigentes do Corinthians, mas a prioridade do Marlon hoje é permanecer no futebol europeu, de preferência em uma grande liga. Recentemente ele já recusou ofertas da Arábia e também da Grécia. Para completar sobre o Corinthians, mais três informações importantes. Primeira delas, Timó atrasou o pagamento da parcela ao Argentino Júnior pela compra do Fausto Vera. O time argentino cogita ir à FIFA para cobrar parte essa grana que ainda não recebeu, negociação que girou na casa dos 8 milhões de dólares e uma das parcelas não foi paga. Segunda informação, Matias Rojas é esperado nesse sábado em São Paulo. O meio atacante paraguaio que estava no Racing, teve seu contrato encerrado por lá, deve chegar no sábado e pode já aparecer no domingo, calma, não dentro de campo, mas fora para assistir ao confronto contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Ele passa a ter condição de jogo a partir do dia 3 de julho, quando o mercado de inscrições por aqui reabre. O Corinthians que ainda busca um volante, negociações por esse volante bastante complicadas. Hora de falar sobre Vasco da Gama. O Cruz Maltino tem a intenção de contratar Praxedes, meio atacante que pertence ao Red Bull Bragantino, compra mais cara da história do clube de Bragança Paulista. Foram investidos 6 milhões de euros por apenas 60% dos direitos econômicos. O Praxedes está completamente fora dos planos do Pedro Caixinha, que é o técnico português do Red Bull Bragantino. O Praxedes é um jogador do estilo do Ganso, aquele cara que pensa, mais cerebral. E o Caixinha gosta de jogadores intensos, de muita mobilidade, não combina nada com o estilo de jogo. Até por isso, o Praxedes soma só 390 minutos desde o início da temporada. No Campeonato Brasileiro fez, por exemplo, apenas uma única partida. E esse interesse do Vasco em contratar o Praxedes, que não é novo, avançou nas últimas horas, de acordo com o Vene Casagrande. Detalhes burocráticos separam um acordo. Consultei um dirigente do Red Bull e admitiu que as conversas estão avançadas. Como o Praxedes não tem sido muito utilizado, a tendência é que ele vá por empréstimo até dezembro, com opção de compra, todos os valores já previamente acertados. Não é o camisa 10 dos sonhos do Vascaíno, tenho certeza que o torcedor do Vasco pensou em nomes muito maiores, mas trata-se de um jogador jovem que tem momentos e lampejos bastante interessantes. Se houver um esquema para ele, pode ser bem legal. O problema é você contratar o Praxedes sem ter um técnico definido. Você não tem a mínima ideia se esse técnico gosta de um meia desse estilo. Pode ser que o Praxedes acabe sendo contratado e bem pouco utilizado em São Januário. Você curtiu o vídeo? Se curtiu, deixa like, compartilha, comenta, se inscreve, aquela coisa toda. A gente volta a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!